Olá, alunos! Continuando a nossa aula, sobre os protozoários, nós falaremos agora de algumas doenças provocadas por esses protistas, por esses protozoários. A primeira doença que nós vamos falar, ela é conhecida como doença de Chagas, Foi descoberta em 1909 pelo cientista Carlos Chagas. E essa doença, ela é provocada, pelo protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi, esse protozoário flagelado, Ele tem um único flagelo, que é esse chicotinho aqui, que ele usa para se locomover. E aqui vocês estão vendo que ele está aqui em meio às hemácias, que são células sanguíneas. Então, como que esse protozoário ele chega na corrente sanguínea dos indivíduos e acaba transmitindo aí a doença de Chagas, chegando ao coração ou ao fígado, e provocando aí a insuficiência de funcionamento desses órgãos, podendo até causar a morte. Então veja só, a doença de Chagas, a gente tem um vetor. Lembra que vetor é sempre aquele que leva o agente infeccioso até a pessoa, até o organismo. Então, nesse caso aqui da doença de Chagas, o vetor ele é o barbeiro, conhecido como barbeiro, percevejo em algumas localidades. Esse barbeiro tem um nome científico, Triatoma infestans. Esse barbeiro ele pica as pessoas, geralmente à noite, quando elas estão dormindo, E ao invés de ser a picada do barbeiro que transmite a doença de Chagas, o protozoário provocador ali, causador da doença de Chagas, é o cocôzinho que ele deixa. Então não é o furinho ali, a picada, mas o cocô que ele faz no local. Se o cocô desse barbeiro tiver infestado com um protozoário, o Trypanosoma, aí a pessoa dormindo ali, coçou o local, as fezes entram pelo orifício e acaba atingindo a corrente sanguínea e eles vão se alastrando pelo corpo até atingir o coração ou o fígado e provocar a doença aí, no caso do coração, a doença de Chagas. Então, retomando, o barbeiro ele é o vetor. E de onde é que esse barbeiro contrai esse protozoário, que provoca a doença de Chagas? Geralmente dos reservatórios naturais. Tatu do mato, às vezes macaco, e mesmo quando ele pica alguma pessoa que já está doente, com a doença de Chagas. Bom, é uma doença que ela deve ter muito cuidado, principalmente nos hemocentros, onde recebem ali sangue, doação de sangue, precisa se fazer o exame, porque a pessoa, pode, se não for examinado corretamente, pode estar transmitida a doença. A mãe transmite pelo leite materno, pela placenta, então é uma doença extremamente, perigosa e acaba deixando a pessoa inabilitada para o trabalho, para algumas atividades e provocar a morte ainda muito jovem da pessoa, dependendo do momento que ele se descobre, se já estiver bem avançado. Então, é considerado uma doença negligenciada pelo poder público, A doença de Chagas, a malária e a dengue são 3 doenças consideradas como doenças negligenciadas. Por quê? Porque geralmente afetam pessoas de baixa renda. Então, o que pode ser feito? Por que ela é chamada negligenciada pelo poder público? Porque aí são medidas, políticas públicas para se reverter a situação. Por exemplo, no caso das Chagas, o barbeiro gosta de viver em casas de adobe ou de pau a pique, que é aquela casa que tem vara. Então, aqui no município de Pindaí, tinha muitos casos, de doenças de Chagas. Era uma doença que era bastante evidente aqui, Mas aí, com aquele projeto das casinhas, acabaram diminuindo os números de casos, porque foram nesses locais
e propuseram a construção, né, de moradias para essas pessoas. Só que a gente sabe que tem pessoas que não aceitam. Então, tiveram pessoas aqui no município de Pindaí que resistiram para não derrubar a casa velha e construir a casa nova, né? Porque o projeto é assim: constrói-se a casinha nova, mas tem que derrubar a velha, porque é um foco de barbeiro, né? Do vetor que transmite a doença. Bom, então, retomando, doença de Chagas recebe o nome justamente por conta do cientista que descobriu, que é Carlos Chagas. É um protozoário flagelado, ele chega ao organismo, né, à corrente sanguínea de um ser humano, depois que o barbeiro pica a pessoa e deixa as fezes contaminadas, e a pessoa coça, as fezes entram pelo orifício e atinge a corrente sanguínea. Pode afetar fígado, mas o mais comum é no coração, certo? Bom, agora a gente vai falar da leishmaniose. Bom, a leishmaniose é uma doença também provocada por protozoário, né, da espécie Leishmania, e existe dois tipos de leishmaniose, que é a leishmaniose tegumentar. Tegumentar tem a ver com pele. Então, é transmitido por um vetor também, que é um mosquito, né, conhecido como mosquito palha. O mosquito pica a pessoa, né, e aí a saliva que ele deixa no local, né, essa saliva entra lá, né, na corrente sanguínea da pessoa e provoca lesões na pele, na perna, na boca, no nariz, vira uma úlcera. Então, a leishmaniose tegumentar, que é a leishmaniose na pele, ela é conhecida como úlcera de Bauru. Mas existe também a leishmaniose visceral, que é a calazar. Visceral por quê? Porque atinge as vísceras, o baço. Então, animais, como o cachorro, por exemplo, às vezes ele é infectado, né, por esse protozoário, e aí o mosquito pica o cachorro, depois pica o humano e transmite a doença leishmaniose visceral. A pessoa dá febre, fica com a cor amarelada, enche o baço, é o que nós conhecemos popularmente como barriga d'água. Então, a leishmaniose visceral em animais domésticos, cachorros, é conhecido como calazar. Então, é provocado por esse protozoário e também transmite aos humanos. Como é que pode combater? Diminuindo foco de mosquitos. Então, tanto o barbeiro quanto o mosquito palha, eles podem, né, ser combatidos com pesticidas, né, com programas aí que podem estar combatendo o foco desses, né, agentes transmissores e aí evitar, né, essas doenças, a disseminação dessas doenças. Bom, agora a gente vai falar da Trichomonas vaginalis. Esse protozoário aqui, ele transmite a tricomoníase. A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível. E esses protozoários aqui, né, a pessoa acaba transmitindo através de relações sexuais, né? E o que apresenta? Nos homens, geralmente, a doença é assintomática, né? Mas na mulher tem dor ao fazer xixi, dor ao fazer ao ter relação sexual, corrimento branco ou amarelado. Então, a tricomoníase é uma doença que pode ser evitada com o uso de preservativos, certo? Então, é sexualmente transmissível. Tem tratamento? Tem tratamento. Então, a pessoa sendo detectada, né, com a doença, diagnosticada com a doença, ela tem que tomar o remédio e o seu parceiro, se ela tiver um parceiro, um marido, tem que também se tratar, tá? Aqui tem os protozoários Trichomonas vaginalis. A Giardia lamblia. A Giardia lamblia transmite a giardíase, né? Essa giardíase, a pessoa, ela